pessoas lindas! Aqui estamos nós, 18 horas, nosso encontro marcado, né? E já estão aí pontuais, que legal! Oi, Bianca! Oi, Vera! Tudo bom? Magatina 2012, dobra-dobra, pessoal todo chegando, que gente pontual, tudo bom? Boa noite! Boa noite, eu acho tão interessante, né, que o pessoal já vai dando boa noite e aqui ainda é dia, sabia? Sanai, tudo bom? Sônia, nossa, tudo bom, pessoal? Olha, hoje o assunto vai ser muito legal, vai ser super bacana. Bom, você sabe que eu não chamo vocês para assunto que não seja legal, né? Mas hoje promete, a gente vai falar sobre óleos essenciais. Levanta a mão aí quem já tá cheio de assunto ruim, quem tá já cheio de notícia ruim, levanta a mão aí. Eu sei que vocês levantaram, eu sei. Então vamos falar de coisa boa, vamos falar de notícia boa e de coisa que vai fazer a gente se sentir melhor. A ideia é essa, né? Quando vocês chegam aqui, é isso que eu tenho para trazer para vocês, né? Eu não venho trazer coisa ruim, né? Então tá. Oi, Valéria, tudo bom? Olha, a Ana Luísa já chegou, é a nossa convidada. Lembra que eu disse para vocês que eu ia trazer uma pessoa que era expert no assunto? Porque eu também tenho um monte de dúvidas. Gente, onde a gente vai? Nossa, só coisa boa por aqui. Isso aí, Bianca, é verdade. Bom, para quem não me conhece, quem tá chegando agora, oi Eliane, tudo bom? Eu sou a Goene, você está no Café com Arte, porque eu adoro café. E se você não gosta de café, pega a sua aguinha, pega o seu chá, pega o seu suquinho, pode ser um suquinho verde, azul, amarelo, suquinho que você quiser, aquilo que te faz bem, e vem para um bate-papo gostoso, que a ideia aqui é a gente compartilhar coisas maravilhosas, coisas que façam a gente se sentir bem e nos tornar pessoas melhores e mais felizes. Essa é a nossa ideia. Oi, Karen Cordeiro, tudo bom? Eliane, tudo bom? Então, eu tô enrolando para trazer a nossa convidada, que eu queria contar para vocês, né, que faz tempo que a gente não faz Café com Arte, né, então tô toda cheia de saudade, né, a gente teve um encontro agora recentemente, mas não era Café com Arte, esse é Café com Arte, né? Eu tô bem minha linda, e você? Tô ótima, melhor agora com vocês. Vamos chamar nossa convidada aqui, que ela chegou, eu vi que ela chegou aqui. Oi, Ana Luísa, deixa eu convidar ela aqui. Onde é que ela tá? Cadê? A pessoa já perdeu a prática, tu tá vendo? Convidar. É assim que a gente faz mesmo? Não, meu Deus do céu. Já perdi a prática, já viu que eu já perdi a prática? Ana Luísa, manda um convite aí pra mim, vamos fazer assim, vai, que eu perdi a prática de como convidado, você já viu isso? Tá meio diferente aqui, eu acho que mudou um pouco. Faça isso pra mim, Ana Luísa, manda aqui o convite pra mim. Deixa eu ver aqui. Mudou várias coisas. Vocês viram que já tem gente fazendo live com 4 pessoas? Você manda o convitezinho pra mim aqui, bota nos dois lá no coisinha aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Peraí que acho que apareceu aqui pra mim. Peraí. Agora apareceu. Acho que agora vai dar certo. Ana Luísa precisará da versão mais recente do Instagram para participar. Tá escrito aqui pra mim, Ana Luísa. Eu acho que tu tá com uma versão que não é tão recente. Eu botei aqui pra ti e tá colocando isso. Tu tem como dar uma atualizadinha no teu Instagram? A gente conversa aqui, que saudade aqui não falta, viu? Pode ser? Aqui diz que a versão que tu tá não é recente. Tá bom? Olha só, gente. Então, vou atualizando vocês enquanto isso, tá bom? É o seguinte, nós vamos falar sobre óleos essenciais, porque eu já vi que tem um monte de gente falando sobre esse assunto. Não é um assunto novo pra mim, confesso pra vocês, porque vocês sabem que eu sou super curiosa, né? E eu já tive uma história de
de estudos de medicina natural oriental, já tive bastante coisas que eu pesquisei a esse respeito. E lá pelas tantas, oi Márcia Benini, Paula Sartório, tudo bom? Deixa eu ver se eu esqueci de dar oi para alguém aqui. Karen Cordeiro, vi também. Só me dá um feedback aí, Vera. A Ana Luísa atualizou? Então tá, vou tentar de novo. Vamos tentar aqui de novo. Acho que agora vai dar certo. Mas que rápida que ela foi. Vocês já viram, gente? Que rápida. Deb Rock, tudo bom? Olha só! Oi! Eu nunca vi alguém atualizar uma coisa tão rápido. Eu estava preparada para um livro aqui de assunto aqui, daí assim, ó. Menina, e como que tem que atualizar, né? Atualizei acho que semana passada, nem sei. Mas é assim, né? As coisas estão assim, né? Estão numa velocidade, né? A gente tem que... Bebê Semolina, tudo bom? Oi, então, Ana Luísa, que maravilha te ter aqui. Seja muito bem-vinda. Estou super feliz de te receber. Você sabe disso, né? Eu aprendi já muito contigo e porque eu gostei muito de tudo que eu aprendi contigo, eu quis compartilhar, porque a gente gosta de compartilhar o que a gente curte e o que faz bem pra gente, né? Então eu vou deixar um pouco que tu te apresente, fale pro pessoal quem tu é e por que que eu gostei tanto de te conhecer. Vai falando aí. Boa tarde, pessoal. Luana, é um prazer estar aqui, porque a gente gostou uma da outra de cara, né, Luana? Com certeza. A gente se conheceu ano passado e foi através da aromaterapia. Eu comecei a fazer uns workshops. Quando começou a pandemia, nós começamos a fazer um workshop semanal e a Luana começou a frequentar. Nós nos conhecemos, trocamos muito conhecimento. Eu aprendi a dobrar, né? Eu aprendi a dobrar, muito legal. E ela também aprendeu um pouco sobre aromaterapia. Eu estudo aromaterapia, hoje em dia eu sou aromaterapeuta, gosto muito desse universo dos óleos essenciais. E por isso que a gente está aqui, né? Para falar de aromaterapia. Exatamente. Essa Luana que ela fala aí sou eu, a Goiane, viu, gente? Ai, desculpa, eu tinha que mexer contigo. Não, mas é só porque a gente é amiga que eu brinquei assim, viu? É que assim, ó, gente que me conheceu por Luana tem dificuldade de acostumar com Goiane. Gente que me conheceu por Goiane tem dificuldade de acostumar com Luana. Mas a gente aceita de qualquer jeito, não tem problema, viu? Mas, ó, a Karina, olá meninas, Luana e Ana Luísa, oi, tudo bom, Oi, pessoal? Karina! Olha, a pessoa é um pouco limitada aqui. Ó, eu chamo Luana. A Karina não adianta. Não adianta, porque ela conheceu Luana, não adianta, né? A Vera já é Luana, Goene, Luana, também é assim, né? Oi, Bia, tudo bom? Então, então, eu queria que você comentasse um pouco sobre o que é o óleo essencial, por que ele é importante para a gente e qual é. E também eu queria que tu falasse se óleo essencial é a mesma coisa que florais de bar, se é a mesma coisa que homeopatia, se ele é uma coisa que funciona meio no psicológico, se é uma coisa meio científica. Qual é do floral? Qual é do floral? Bom, vamos lá. Óleo essencial, a gente chama de a farmácia da planta. Ele fica nos caules, a gente encontra nas pétalas, nas raízes, tá? E eles são umas bolsinhas minúsculas, gente. E ali dentro daquela bolsinha, onde a planta guarda tudo que ela precisa para se defender a vida toda. Então, é muito rico em substâncias químicas, mas naturais, né? Então, é concentradíssimo e bem rico. E isso é uma ciência milenar, né? Era usado pelos egípcios, a gente vê isso na Bíblia, né? E hoje em dia a gente está retomando o estudo dessa ciência, tá? Ele, na verdade, ele trabalha, Luana, tanto o emocional, psicológico, o energético e o físico.
É muito interessante porque o óleo essencial, ele trabalha a gente como um todo. Porque a gente não é só um corpo físico, não é só a emoção, porque a gente também tem sentimento, tem as sensações físicas, né? E a gente também é o vibracional. Então, quando a gente faz uso do óleo essencial, a gente está se tratando de uma maneira holística. A gente está adquirindo um equilíbrio. E o organismo em equilíbrio, ele tende a ficar menos doente. E aí a gente tem menos necessidade de usar medicamentos que são produzidos em laboratório. Não que a gente ache que o medicamento não seja útil. Nossa, o medicamento é uma bênção na vida da gente. A gente precisa ir ao médico, a gente precisa fazer exames e muitas vezes usar o medicamento. Mas quando a gente consegue ter um equilíbrio emocional, físico e energético, a gente não está suscetível a doenças. Então, a gente evita que tenha que ingerir alguma coisa química, química fabricada em laboratório, que não é compatível com o nosso organismo. A homeopatia é muito querida minha. Eu fui tratada com homeopatia, tratei meus 2 filhos e ainda uso homeopatia até hoje. E ela tem um princípio parecido com um óleo essencial. A homeopatia, ela ajuda o nosso organismo a agir, mas ela deixa que o organismo haja. Né? Se a gente pega um medicamento, por exemplo, um anti-inflamatório, ele vai cortar a inflamação, mas ele vai deixar o nosso organismo bobo, porque o nosso organismo não vai entender como começa, luta e ganha uma inflamação. Ele para ali e aí o dia que ele precisar reagir, ele não consegue. Esse é o princípio da homeopatia. O óleo essencial é muito parecido com esse princípio, por isso talvez que eu tenha me identificado tanto, porque eu acho que o nosso organismo precisa ser mais inteligente. Sabe por quê? Porque a gente vai poder tomar várias vacinas. E eu tô doida para chegar a minha hora e acho vacina muito importante. Meus filhos tomaram, tá, gente? Mas as vacinas, elas não vão conseguir varrer tudo sempre. Sempre vai ter uma coisa nova, uma novidade. E quais são os organismos que sobrevivem e quais são os que sucumbem, né? Se a gente for olhar em todas as pandemias e tudo, são os que estão mais inteligentes, são os que estão mais em equilíbrio, são os que têm a memória de reação melhor. E aí nisso que eu acho que os óleos essenciais são muito bons. E o floral também é muito bom. O floral trabalha muito bem com óleo essencial. O floral trabalha a energia das flores, das plantas. E Mas é o diferente. óleo ele Mas é. trabalha em níveis diferentes. Você pode usar os dois. O floral usa a energia e o óleo essencial usa a química. São componentes químicos mesmo, limoneno, sabe? Alfa-pineno, a gente trabalha com Mas o componentes químicos. é bem mais recente, é de 1930, né? O óleo essencial é uma coisa bem mais antiga, século XVI, século XVII já tinha os estudos dos óleos essenciais, é bem mais antigo, né? Muito, não, até antes de Certo? Cristo. A gente Então, começou a usar. florais dos anos 30, né? A gente começou mesmo a ter como uma coisa sistemática, foi na época da Segunda Guerra, um pouco antes. E ele foi muito usado na Segunda Guerra. Aí ele começou a ser mais estudado, mais documentado, sabe? E aí foi se tornando uma coisa mais catalogada mesmo, mais estudada. Uhum. E me diz uma coisa, se uma pessoa toma um medicamento alopático, esse é o medicamento comum, né? Ela tem menos aproveitamento dos óleos essenciais? Ou eles, junto, eles trabalham bem? Ou seria certo dizer que os óleos essenciais aumentam, então, pelo que tu disse, a defesa do organismo, né? Então, mas essas defesas do organismo, elas melhoram mesmo tu tomando um remédio normal, convencional, aquela pessoa que está acostumada a tomar remédio para o coração, remédio para diabetes, remédios de uso contínuo, e ela tomar junto o óleo essencial. Isso ajuda, atrapalha ou o óleo essencial não faz efeito? Como é que funciona? Olha, um ajuda o outro, tá? Não tem problema. Existem medicamentos e óleos essenciais que não podem ser tomados juntos. Existem óleos essenciais também que não podem ser ingeridos, tem que ser passados. Isso tudo é importante sempre
você ter um aromaterapeuta. Nunca ir numa loja e comprar um óleo. Não faça isso, gente. Porque do mesmo jeito que você não vai pegar um medicamento tarja vermelha, né? Você vai consultar um profissional. Então, eles ajudam sim, viu, Luana? Ajudam, potencializam. E com o passar do tempo, você vai diminuir o número de medicamentos que você vai precisar usar. Porque você vai usar aqueles que você tem necessidade mesmo, que conforme o seu organismo vai se equilibrando, o próprio médico vai fazendo os exames. O que eu vejo é que o próprio médico, ao fazer os exames, começa a ver o organismo se equilibrar e começa a tirar alguns. Então, você começa a diminuir a carga tóxica do seu organismo, que acaba sendo uma bola de neve, entendeu? O acúmulo tóxico, né, que a gente tem nas nossas células acaba dando estresse, acúmulo de peso, né, falta de concentração e por aí vai. Pois é, eu acompanho bastante assim lives e estudo bastante a respeito de o que falam alguns médicos, principalmente psiquiatras, psicólogos, por causa da questão do autismo, né? Como tu sabe, eu sou autista e eu acompanho bastante isso. E eu vi que cada vez mais médicos convencionais têm receitado, até inclusive eu tive uma live agora terça-feira com uma neuropsicóloga e ela falou que ela faz uso e também indica os olhos para os seus pacientes. Tem um monte de médicos indicando cada vez mais isso, né? E tem muitas pessoas que olham ainda como uma coisa meio mística, meio, sabe, de crendice que, isso é meio, age no psicológico, mas não é isso, né? É uma coisa bem diferente, tanto que a gente não pode usar como um chazinho de camomila que a gente mistura com tudo e toma de qualquer jeito, né? Justamente por isso que precisa de ser indicado por um profissional, ser orientado à forma de usar, e é um tratamento que tu não pode sair tomando a moda louco, né? Por isso que eu achei super importante trazer tu aqui para falar um pouco sobre isso. E aí a pessoa descobre os óleos essenciais, a gente está vivendo um momento que todo mundo está meio desequilibrado por causa dessa situação toda. A gente está vivendo um momento completamente atípico. Até quem é super equilibrado está se sentindo meio oprimido. Como é que a gente pode fazer para se fortalecer? Qual é o primeiro passo? Eu não posso ir lá numa farmácia simplesmente procurar um óleo essencial. Qualquer óleo essencial pode ser. Como é que eu procuro um aromaterapeuta? Como é que eu faço? Qual é o primeiro passo? O que a gente faz assim? Como é que a gente faz para a gente começar a usar um óleo essencial? Primeiro passo, eu acho, é procurar um aromaterapeuta, tá? Uhum. Quem tiver interesse até pode me mandar mensagem, entendeu? Porque a gente tem que fazer uma primeira consulta. É uma consultoria mesmo, onde a gente vai saber tudo que a pessoa está sentindo, todos os medicamentos que a pessoa toma, histórico familiar, e aí a gente monta um protocolo, né? Um protocolo que começa desintoxicando o organismo, equilibrando a pessoa emocionalmente, e aí você vai dando passos e vai cada vez se sentindo melhor. Mas precisa sim. Porque você pode o tiro sair pela culatra, entendeu? Você começar por um óleo que não vai atender o que você precisa. Às vezes você precisa relaxar. E você começa por um óleo que te estimula, aí você vai falar, nossa, horrível óleo essencial, piorou tudo. E não era, né? Tu podia falar de alguns óleos essenciais, comentar assim, alguns óleos essenciais, até o pessoal que está presente aqui, se tiver alguma dúvida sobre óleo essencial e algumas coisas que possa, de repente, né, ser seu mal que lhe aflige, pode fazer pergunta, viu, gente? E eu quero contar uma coisa para vocês. Bom, a maioria do pessoal que está aqui me conhece e sabe muito bem, já deve imaginar, mas eu vou contar mesmo assim. Gente, eu não estou ganhando absolutamente nada de estar trazendo a Ana Luísa aqui. Quer dizer, nada financeiramente, assim, porque eu tô ganhando muito conhecimento e tô ganhando uma satisfação absurda, tá? Mas eu estou aqui por livre, espontânea vontade, pelo prazer e a alegria de compartilhar com vocês uma coisa que me faz bem e que me fez bem saber. E é por isso, e não é negócio, entendeu? Não estamos aqui fazendo marketing, negócio, venda de coisa alguma. Nós estamos aqui justamente trazendo para vocês uma coisa super importante, uma informação de primeiríssima qualidade, assim,
Da mesma maneira que eu converso com vocês de fazer origami para se sentir melhor, de fazer pintura para se sentir melhor, e a gente conversou sobre as questões do autismo também, e a psicóloga comentou o quanto os aromas podem fazer a gente voltar, sabe, no momento de crise. Eu disse, nossa, nós temos que falar sobre essas alternativas, porque tem muita gente que não conhece. E tem pessoas que já ouviram falar, mas ouviram falar de uma maneira distorcida, não conhecem exatamente o que é. Então, é uma coisa de prestação de serviço mesmo, sabe? E aí acho que todo mundo tem que fazer isso. Se encontrar uma coisa que puder fazer para ajudar nesse momento, faz. Às vezes a gente não pode estar ajudando lá com as mãos, não pode estar lá abraçando, mas a gente pode estar compartilhando uma coisa boa que faz o outro se sentir melhor. E é isso que a gente está fazendo aqui, viu? Eu queria que vocês soubessem isso, que acho que é bem importante, né? Muito, né? Não, olha, e os óleos essenciais, eu vou falar assim de alguns, tá? Eu vou falar um óleo que eu gosto muito, vou falar de uma experiência minha, para Uhum. vocês terem ideia. Tem um óleo que eu gosto muito, ele se chama cardamomo. Eu tenho uma história de amor com ele, porque foi um dos óleos que eu comecei a minha jornada, né? De mudança interna, de equilíbrio, de libertação. E esse óleo, ele faz com que a gente se desprenda de coisas que a gente traz, né? Crenças familiares, criação, às vezes medos, né? E você faz um trabalho em que você inala todos os dias, pensa. Ele tem muito a ver com meditação também. E aí você põe nos pontos, os chakras, né? Que você quer trabalhar. E ao final de uns 15 dias, você já começa a sentir mudanças. E no final de um mês, Gwen, no final de um mês, assim, você já fala assim, cadê aquela Ana Luísa, né? Então, isso a gente pode observar fazendo um trabalho com vários óleos essenciais. Porque, olha só, vocês vão lembrar, quer ver? Quando a gente aperta, quando a gente era criança, eu gostava muito de brincar de panelinha, de fazer comidinha. E eu pegava a casca da tangerina e eu apertava para jogar, para temperar a comidinha. E às vezes a gente jogava para fingir que era perfume. Você também gostava de apertar a casca da tangerina para sair aquele jatinho? Aquilo Uhum. é o óleo essencial. Gente, todas as vezes que eu abro um vidrinho de tangerina e inalo, eu tenho aquela lembrança, eu tenho aquela sensação, porque o cheiro, tem tudo a ver com emoção. Quando a gente inala um óleo essencial, Gwen, ele entra aqui pelo bulbo olfativo, ele vai direto aqui no sistema límbico, na nossa caixa de Pandora. Então, ali ele vai trabalhar. A gente pode tanto trabalhar coisas boas para a gente mudar o nosso padrão de comportamento, mudar aquele cansaço, sabe? O estresse, a gente consegue mudar isso, como também a gente pode tirar algumas coisas que estão pesadas ali. A gente pode tirar e se tornar mais leve, sabe? É um trabalho muito legal que é feito pela via inalatória. Então, esses óleos, assim, eu falo do cardamomo. A tangerina também é um óleo maravilhoso, é o óleo da alegria, é o óleo da criatividade. Pessoas que estão cansadas, estão em casa, não conseguem criar no trabalho, não conseguem ter ideias. Nossa, a tangerina faz esse trabalho muito bem. Nós temos a lavanda. A lavanda é um óleo tão conhecido, né? E ele é um A querido lavanda mesmo. é o óleo perfeito para esse momento, né? O mais, assim, essencial para esse momento, né? Nossa, a lavanda é espetacular. A lavanda, você inala, você já sente, se o seu coração estiver batendo mais forte, você estiver um pouco irritada, você sente acalmar na hora. No físico também, nossa, se a pressão às vezes dá um pico, sabe? Mesmo tomando medicamento, você se aborrece. Nossa, você passa a lavanda, daí a 15 minutos você já sente que você já voltou ao seu estado normal. Fora que a lavanda tem uma coisa boa. Aqui em casa, todo mundo acumulou funções, né? No início da pandemia. Então, eu fui fazer, lavar louça, lavar roupa. O Mário Alan foi cozinhar, o Davi molhar planta, cada um foi fazer uma coisa. E naquela correria de você dar conta de fazer o trabalho do computador, dar conta de fazer o da casa,
tem acidente, né? Aí ele toda hora, ou ele ou eu, quando ia no fogão, queimava. Vocês devem também ter tido uns acidentes assim. Gente, se você queima no fogão, pinga lavanda em cima, anestesia na hora e não dá bolha. Então a lavanda ainda virou o SOS aqui de casa, para picada de mosquito, para queimadura de fogão. Então, assim, a lavanda é o querido, né? Então seria correto a gente imaginar assim que em vez de a gente ter uma farmacinha para cuidar de doenças, a gente teria uma caixinha para tratar de saúde, como uma ferramenta de prevenção e de auxílio para manter a saúde? Com certeza, com certeza. Seria A gente faz ela direitinho. E tem umas que a gente até faz as sinergias. A gente mistura um com o outro para determinada coisa, já deixa com um rótulo bonitinho ali pronto. uma fórmula com vários óleos essenciais para algum fim determinado, no caso. Ó, eu até tenho aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, eu coloquei todos os óleos de imunidade, tá? Então a gente passa no pé de todo mundo todo dia. Tá vendo? A gente faz, é a Tá, mas minha farmacinha. ou vem pronto? Você faz próprio para ti ou vem pronto assim separadinho? Como é que funciona? A gente faz, eu faço para mim, tá? Isso eu Uhum. ensino, isso é o que a gente ensina na hora da consultoria que eu te falei. A gente Ai, vê cada caso, vê idade, se a pele é sensível, e aí a gente monta junto, né? Pelo uhum. Zoom, a gente faz junto, é super divertido. Entendi, entendi. E no caso, assim, a pessoa que tem problemas hormonais, problemas de menopausa, esse tipo de coisa, assim, existe óleos que auxiliam nesses momentos, assim? Existe, nossa, a gente tem o gerânio, que é ótimo. A gente tem o claricide, que é a sálvia esclareia. A gente tem também um blend pronto de uma marca que eu gosto muito, que é uma marca que eu confio. Ela já fez um blend todos os óleos para equilíbrio hormonal. Chama Claricalme. É ótimo. E aí tem pontos que a gente passa, sabe? Perto do tornozelo, do lado do joelho, que são pontos justamente onde ficam até doloridos quando a gente está com desequilíbrio hormonal. Eu vou comentar contigo uma coisa que, para mim, eu sabe que sou uma pessoa super cética, né? E eu super indago tudo, assim, eu quero entender as coisas e a mesma coisa eu quero passar para os outros, né? Quando eu vi a respeito dos óleos essenciais, eu pensei assim, nossa, mas como é que pode uma coisa servir para tanta coisa diferente? Eu fiquei pensando assim, não, você está me parecendo uma meio fórmula mágica demais, como é que pode isso? Mas aí, depois, estudando, que eu fui pesquisar, fui estudar a respeito, eu fui entendendo. Claro, se um óleo ele é bom para ansiedade, é natural que ele faça bem, de repente, para uma alergia que seja nervosa, de fundo nervoso, para uma gula, uma fome muito grande que seja por causa do descontrole de ansiedade, por causa de algum problema de queda de cabelo que possa ser gerado por uma ansiedade. Então, quer dizer, tem vários problemas que eles podem ser decorrentes de uma única causa. E essa causa pode ser um desequilíbrio que geralmente um medicamento alopático vai tratar só aquela pontinha do iceberg e não vai ir lá naquele fundo que causou tudo. Aí a gente vai tratando uma coisinha aqui, outra coisinha aqui, outra coisinha aqui, e os medicamentos vão desequilibrando outra coisa lá, que tu precisa de outro medicamento aqui, outro de medicamento aqui, e tu não trata a fonte real de tudo, né? Então, Exatamente. eu enxergo os óleos essenciais como um reequilibrante, né? Eu estou correta nessa minha observação? Corretíssima, corretíssima. Até essa figura que você fez é isso mesmo. A gente não é uma mão direita e uma mão esquerda, né? O joelho direito, o joelho esquerdo. A gente é um todo. O sangue circula pela gente, né? O emocional afeta o físico. A gente tem neurotransmissores. Então a gente é um todo, né? E é exatamente isso. O interessante, Gwen, a gente faz um rolon, a gente desenvolveu um rolon pro couro cabeludo, né? E na hora que eu estava pensando nesse rolon, né, com a Beth, que é uma outra amiga nossa, a gente pensando em que colocar, a gente foi pensando em todas as causas que poderiam afetar o couro cabeludo, né? A queda de cabelo, ela poderia ser hormonal, mas ela poderia ser por estresse, né?
quando a pessoa tem um pouco de caspa, né? Uma psoríase até na cabeça. Também teria N fatores. Pode ser um fungo, pode ser estresse, né? Pode ser tanta coisa. Então, a gente foi pegando vários óleos essenciais para tratar o todo. E aí é feita uma massagem no couro cabeludo, e aí você começa a sentir até no físico. Você começa a sentir, porque no que você massageia, o óleo essencial, ele entra na sua corrente sanguínea. Então, ele não vai trabalhar só ali. Como é um elemento químico natural, Gwen, ele entra na corrente sanguínea, olha, em 20 segundos, ele está no nosso cérebro. Em 2 minutos, ele está na corrente sanguínea. E aí, ele começa a buscar aonde ele vai ser útil. Então, às vezes, ele vai tratar uma coisa que está lá na base da sua coluna, uma irritação de pele, que é do sistema nervoso, entendeu? É muito bacana. Você atira no que vê e acerta o que não vê. É assim mesmo. Que interessante. É como alimentação saudável, né? Uma alimentação saudável, ela age no teu corpo de uma forma integral, né? É muito interessante porque isso é uma coisa que tem princípios que vêm desde lá da medicina chinesa, da cultura ayurvédica, de culturas milenares, e vem de encontro com conhecimentos que estão agora sendo descobertos por medicina quântica, coisas super atuais, coisas que a nossa ciência está descobrindo agora, né? Que antes a gente enxergava o nosso corpo assim com aquela lógica assim de Descartes, assim, tipo, somos todos partes separadas e que não se interligam e não se comunicam para poder estudar cada parte separadamente. Hoje a gente sabe que não tem como a gente separar uma parte da outra. A gente sabe que o nosso cérebro, ele tá ligado, que nós temos um cérebro aqui na cabeça e nós temos nosso intestino que funciona também como um cérebro, um segundo cérebro, tão importante quanto. A medicina está descobrindo coisas absurdas agora, que vem de encontro com algumas coisas que os nossos avós e nossos antepassados falavam de maneira empírica, de maneira totalmente passada de pai para filho, que eles nem sabiam de onde vinha aquilo e que funcionava e a gente não sabia por quê. Né? É muito engraçado. Exatamente. Exatamente. Eu tô achando assim, sabe, uma coisa tão maravilhosa isso, e tem crescido, sabe, Gwen? E, por exemplo, eu tenho, assim, né, que trabalham comigo e a gente trabalha junto, vários médicos. Isso é tão maravilhoso, sabe? Porque o tratamento fica muito melhor, muito melhor. Potencializa demais o tratamento, sabe? Então, nossa, isso é muito bom. Isso é tão antigo e é você falando do intestino, que é o nosso segundo cérebro, inclusive para o autismo, é importantíssimo que o intestino esteja bem, né? Você sabe disso. Cheguei Tem nessa uma palavra, informação por causa dos estudos do autismo. não é? Pois é, então, tem uma palavra que a gente fala assim, nossa, você hoje está enfesada, hein? Então, enfesada é porque você está com o intestino cheio de fezes. Naquela época, quando Uhum. surgiu essa palavra, as pessoas já sabiam disso. E depois esse conhecimento se perdeu, né? Hoje em dia a gente fala tá enfesado, não tem a menor ideia do significado, né? Então você vê o Uhum. quanto o intestino tem a ver com as nossas emoções, com as nossas inflamações. Hoje em dia a gente vê que um organismo inflamado, nossa, ele causa estresse, ele causa ganho de peso, insônia, né? Um monte de E coisas. predisposição para uma série de outras doenças, né? A Muito. Paula Sartório está dizendo aqui que o lavanda e o Brit, é isso? Já são nossos queridinhos aqui em casa. Vida nova e bem-estar. Olha só. Esse Muito Brit é bom. uma mistura, é isso? O Breeze é uma sinergia feita em laboratório, toda Uhum. estudada para o nosso sistema respiratório. É muito maravilhoso. Nossa, para pingar na máscara, porque ficar com a máscara é muito ruim, desagradável, principalmente pessoas que trabalham de máscara, né? Tem Que que estar com a horror. máscara o tempo todo. É muito ruim. Aí você pinga por dentro, nossa, você respira melhor, o breath abre as vias aéreas. E na parte emocional, o breath é muito legal, porque o breath ele faz com que a gente também abra o nosso coração para receber amor.
Ele abre a gente, as pessoas que são fechadas, são ali, sabe? Pessoas que estão ali com o pulmão, o coração, a respiração bem fechadas, o Breathe abre e faz com que você receba o amor. É muito legal, ele também trabalha essa parte emocional. Tá, mas socorro, Ana Luísa. Aí eu Tá, já fui pensando, se a gente pensar assim, então a gente vai querer todos os óleos essenciais do mundo e a gente vai morrer louco, porque a gente vai querer 58 mil óleos essenciais, porque todos eles vão ser essenciais pra gente. Como é que a gente vai fazer? Se a gente vai ter que ter todos eles? Como é que é? Como é que funciona isso? não, também não é assim, não. Não Não, é assim, não é não? assim, não. Eu devo te dizer que você vai ficar mesmo com vontade, tá? Isso aí eu não posso resolver, porque uma vez a gente começa a usar, começa a sentir, a ver, a ter aquelas sensações boas, começa a ver no nosso organismo, a família. Nossa, a família, quando tá de mau humor, a gente coloca no difusor. Você coloca quietinha, vai lá e coloca um tangerina, um bergamota. Daqui a pouco começa todo mundo a ficar bem, a casa começa a ficar alegre. Então a gente consegue mudar até o astral de dentro de casa, né? Mas não precisa ter todos, não. Sabe por quê? Porque Por quê? muitos fazem a mesma função. Isso, Hum, por isso até que é bom que muitos façam a mesma função. Porque nenhum organismo é igual ao outro. Então, às vezes, hum. você pode pegar a lavanda e falar assim, eu hoje quero dormir. Inalar a lavanda, Gwen, e não pregar o óleo. Porque o seu organismo é um. Aí a gente vai trocar. Aí a gente vai usar um manjericão, a gente vai usar um serenity, que é um blend também, feito só para relaxar. E a Só gente que vai nem os adaptar o seu medicamentos. organismo. Tem medicamentos que funcionam bem para uma pessoa e não funcionam bem para uma outra, né? Então tem uma. Nossa, que legal isso. Então, por isso, é mais importante a gente falar com uma pessoa profissional e fazer uma avaliação, né? Isso é muito importante, então, para a gente não se Com automedicar certeza, nos olhos. com certeza, com certeza. Precisa sim, porque cada organismo é um, cada um tem uma história, cada um está no momento da vida, né? Tudo influi. Ai, olha aqui, deixa eu ver que a Luz Souto disse: estou aguardando o meu retorno na endocrinologista para saber se posso utilizar óleos, pois tomo hormônio de tireoide, pois não a tenho mais. A Fernanda, também disseram que costumavam botar no travesseirinho das crianças. Tem efeito, as crianças podem usar, então? Então, criança pode usar, mas também com orientação. Por exemplo, a Uhum, lavanda é um óleo super tranquilo para criança, mas tem óleos que a gente tem que fazer uma diluição correta. A criança é um organismo menor, é um organismo em formação, né? Então, tudo isso leva em consideração. As crianças podem usar bastante os óleos, mas desde que feitas as diluições. A gente faz uhum. assim, olha, a diluição na dosagem correta para cada tipo de criança, para cada idade, sabe? Uhum. A Lu disse: estou para agendar com a Ana há séculos. Que vergonha. Olha só. Ah, Lu, imagina, Lu. Vai lá na sua médica, conversa, pergunta e me fala, a gente agenda. A Lu é uma graça. A Artes Zen perguntou: algum para enxaqueca? Tem sim. A gente tem o peppermint, que foi como eu conheci os olhos. Eu tinha uma enxaqueca desde os 17 anos. Eu tinha dor de Ah, eu cabeça conheço essa história. diariamente. É famosa. Diária, gente. Eu não sabia o que fazer mais. Sinceramente, eu achei que era meu karma. Eu achei que eu tinha que viver com aquela dor, que era uma dor educativa, sabe essas coisas assim? Que eu aprendia com a dor e tal, mas era diária. E aí uma amiga me apresentou. E eu não levei fé nenhuma, nenhuma. Achei que era cheirinho mesmo. Só que quando eu comecei a passar, ela me ensinou a passar aqui, ó. Tá até aqui o peppermint, é esse, ó. Ela me ensinou a fazer assim, ó. Passar aqui, sabe? Onde dói mesmo a enxaqueca, aqui do lado. Me ensinou a passar aqui, ó, que dói também, né? E aqui atrás, tá? Aí eu passei, anestesiou. Eu chamei de anestesiou, olha só como eu não sabia. Ai, anestesiou, tá bom, é um anestésico. Daí a 2 horas voltou, passei de novo. No dia seguinte, falei, deixa eu experimentar. Passei de novo. Aí, quando eu vi que estava dando certo, eu falei, vou comprar isso, porque pelo menos eu não preciso tomar o analgésico. Eu tomava, às vezes, 2 Dorflex por dia. Aí,
Comecei a passar como anestésico, né? Como se fosse um anestésico. A dor começou a espaçar. Eu comecei a passar o dia inteiro sem dor, só precisava passar às vezes de manhã, à noite, um dia inteiro sem dor. E aí eu fui descobrir, querer saber o que era aquilo, né? Aí comecei a estudar, feito uma doida, fazia um curso, fazia outro. Aí quando eu comecei a entender, aí que virei madrugada estudando. Então a gente tem o peppermint, a gente tem o Deep Blue, a própria lavanda, temos o frankincense, a copaíba, porque a gente também precisa entender qual a origem da enxaqueca. A enxaqueca Uhum. pode ser por tensão, pode ser por alguma coisa que você come, pode ser por um problema na cervical. Então, de acordo com o histórico da sua enxaqueca, a gente vai tratando. Por uma intoxicação até, de excesso de medicamentos, como eu tinha. Tu falou em intoxicação, agora eu pensei numa coisa. Quando eu tenho intolerância a glúten e lactose, né? Eu não posso comer glúten nem lactose. E às vezes eu como. Eu como mesmo, eu como mesmo, eu como. E aí o outro dia eu passo muito mal. Mas muito mal mesmo. É dor no corpo inteiro. Parece que. Eu costumo dizer que parece que um elefante me mastigou e me cuspiu fora. Sabe? Uma coisa assim, um trator passou por cima, assim, e dor de cabeça, e mal, horrível, todas as articulações doendo. Existe algum óleo que possa ajudar nessa sensação horrorosa? Não digo que cure a minha intolerância, mas que pelo menos me faça esse mal-estar assim, melhorar, assim? Existe sim. A gente tem um blend também que chama Zengest, que é tudo para a parte gastrointestinal. Ele ajuda bastante. E Eu tem nunca pensei. outros também. Tem outros também que a gente usa para isso. Tem bastante, viu? Que Aí você pode ir interessante. fazendo uso. Você pode, inclusive, usar antes de comer, já sabendo o que você vai comer, para já preparar o seu organismo. Uhum. Esse Zengest, sabe para que ele é bom? Também, Hum. porque eu também gosto de comer. Eu também tenho intolerância à lactose. E eu também, de vez em quando, não resisto. E também, às vezes, eu quero tomar um vinho, né? Tomar um Uhum. vinhozinho. E às vezes tá animada a conversa, aí a gente toma um pouquinho a mais, né? Tá bom, tá batendo um papo. E o Zengest ajuda, viu, gente? Tomar o Zengest antes, a gente prepara o organismo para você não ter aquela ressaca, sabe? Ou ficar com dor de cabeça de que bebeu um pouquinho demais, ou comeu alguma coisa. Às vezes quer Um comer um prato. engove essencial, é um engove essencial. Eu não tô falando que você faz sua farmacinha, você vai tirando. E aí você vai tirando a carga tóxica e química da sua casa. E Aí é que tudo vai tá. A gente melhorando. pensa, é um monte de coisa, mas se a gente parar para pensar, tudo que a gente tem em casa de química, né? A gente tem aspirina lá, a gente tem aquele remedinho para dormir, aquele remedinho para acordar, aquele remedinho para dor no estômago, aquele que dá azia, aquele que tira aquele outro. E aquilo ali tudo é química, né? Tudo é química. Tudo. E sem falar das químicas das outras coisas que nós temos no nosso ambiente, tipo, que vão acumulando metal pesado no organismo, né? Que é o. Nossa! Ó, desodorante. Desodorante, meu Deus do céu. Quando a gente estuda o desodorante, dá vontade de sair correndo. E a gente faz eu tenho até no meu Instagram, gente, no Ana Luiz Yang, eu ensino a fazer o desodorante lá. É com leite de magnésia. Então a gente começa a tirar as cargas tóxicas, sabe? Isso super funciona, super funciona. O leite magnésia e o bicarbonato são duas coisas que são fantásticas, né? Que as pessoas não têm ideia, assim, né? Eu Muito. A gente faz enxaguante bucal, detergente. Eu ensinei ano passado nos workshops, né, Glenn? Eu fui ensinando várias coisas para tem diminuir a quatro, carga tóxica. tem quatro coisas que eu acredito assim que as pessoas subestimam e não aproveitam suficientemente, que é água oxigenada, vinagre, bicarbonato de sódio e o que tu falou agora, o Leite de magnésia. magnésio, que são coisas que têm usos que as pessoas nem imaginam. E são Nossa, maravilhosas. maravilhosas. A gente passa a usar muito mais em casa, principalmente, gente, quem tem bebê, viu? Porque o bebezinho, ele engatinha, ele brinca muito no chão. Então, tem que tomar cuidado.
tem que usar eu tenho também produtos de limpeza lá que eu ensino para você passar no chão uma coisa mais natural, porque ele põe a mãozinha, tem o contato da pele, né? Então, o bebezinho às vezes começa a ter alergia de pele, alergia respiratória. O bebê é o que fica mais perto dos produtos de limpeza. O bebezinho quando está engatinhando, viu? E a gente não atenta para isso. O ar da nossa casa, de dentro da nossa casa, ele tem mais carga tóxica do que do lado de fora. Eu tenho consciência disso. Uma vez eu fiz uma cadeira, se não me engano, foi de técnicas e materiais em pintura, não, ou de conservação. Eu não sei, teve uma cadeira que eu fiz que a gente trabalhou sobre questões da química, dos materiais, né? E até às vezes, as pessoas não têm consciência que até às vezes uma pintura a óleo que tem em casa, todos os produtos de limpeza. É incrível a quantidade de química e de toxicidade que a gente tem dentro da nossa casa, assim, sabe? É uma coisa absurda, assim, né? Claro que a gente não quer pensar nisso. A gente não quer pensar nisso. Então, a gente veio trazer soluções, a gente não veio pensar nos problemas, a gente veio trazer soluções. Existem alternativas leves. Existem fáceis, fáceis, baratas. Gente, é incrível. Não é difícil, não tem que ser nenhum alquimista, viu? Coisa simples que faz com material também de muito fácil acesso. É bem legal, bem legal. E a gente vê que a casa fica mais leve, sabe? E o que é mais legal ainda é que e eu acho que é por isso também que isso demora tanto para ser divulgado, assim, para alcançar as grandes mídias, mas claro que nada consegue ser abafado por muito tempo, né? No dia que as pessoas usam, as pessoas conhecem e aquela difusão orgânica ninguém segura, né? Porque o que Ninguém. a pessoa fala boca a boca não adianta, não tem o que abafe. Não vou nem querer entrar nessa questão de indústria farmacêutica e tudo. Eu já trabalhei em farmácia, não sei se tu sabe, eu já fui balconista de farmácia já. Ah, Até você me falou, então, eu sei como é que funcionam essas coisas, sabe? Essas coisas assim de representante de farmacêutica, aquela coisa e tal, e tudo. Então, eu sei como é que funcionam essas coisas. E então, o que, que acontece? Dá para entender por que, que essas coisas às vezes demoram para chegar em umas grandes mídias, porque se tu for pensar que tu tem uma infecção no teu ouvido, e aí tu compra R$ 120 um antibiótico, R$ 80 um antibiótico e tal, e aí cura aquela infecção localizada daquele momento, daquilo ali, e tu nem sabia por que, que o teu corpo estava fraco e pegou aquela infecção naquele momento, né? Tipo, ele pode exatamente. muito bem pegar outra doença ali adiante porque tá fraco, né? Tu não equilibrou nada, tu só curou aquela Um consequência, mês né? depois, criança, Pode então um estar mês com uma, depois pega outra. Aí começa né? um ciclo vicioso. Exatamente, tu pode estar com uma amidalite daqui a um mês e tu nem sabe que é por causa de uma mesma fraqueza que tu poderia ter tratado. Mas, e aí tu pode pegar e ter um óleo essencial que, sei lá, tu gasta metade do valor para comprar, e tu usa gotinhas, né? Tu usa. É uma gota, gente, pra vocês terem uma ideia, ó, só pra vocês terem uma ideia. Uma gota, esse aqui é o peppermint, tá? Que foi aquele que eu falei. Esse é o hortelã-pimenta, aquela folhinha que a gente põe no quibe, sabe? É hortelã-pimenta. Uma gota desse óleo equivale a 28 xícaras de chá de hortelã-pimenta. Então, é gota mesmo, tá? É uma gotinha. E E é isso mesmo que você falou, sabe? Eu acho que a gente tem que continuar esse movimento, porque todas as vezes que às vezes eu me perguntei, houve, sabe, época em que eu falei, gente, mas será que tá certo? Puxa vida, às vezes eu escuto umas coisas assim duras, sabe? Aí eu vou, mas você sabe que eu tenho muita fé, né? Eu acredito muito em Deus, em uma coisa maior, uma energia. E você sabe, Gwen, que toda vez que eu baqueei nesse período, assim, perguntei, veio um depoimento, veio uma mensagem linda, assim, me agradecendo, mostrando que melhorou. E eu já recebi até, assim, é uma coisa tão incrível que um dia, assim, eu estava muito triste, sabe? Eu tinha recebido uma pessoa tinha falado uma coisa dura, assim, não falou por mal, mas falou e feriu meu coração, né? E aí eu fiquei quieta e tal.
Mas você sabe que logo depois eu recebi uma mensagem assim: Ana, não para. Não para, continua a fazer. Você me faz muito bem, você faz muito bem para minha mãe. Não pare de fazer seus vídeos, não pare de falar. Então aí você ganha forças e continua, entendeu? Mesmo que com Claro. passinhos de formiga, não tem problema. Mas eu acho que a gente evolui. A evolução nunca para. E o meu sonho é que a medicina tradicional, a medicina chinesa, essa medicina milenar, todas se unam em prol do bem da humanidade. Esse é o meu sonho e acho que a gente vai chegar lá. Eu não acho, não tenho certeza. O Ó, ser humano não para de evoluir. A Paula tá dizendo, meus filhos estavam querendo gripar e bastou inalar por 4 dias, melhoraram. Eu fiquei abismada e eles também. Tu sabe, Ana, que eu acho assim, ó, que até é bom tu falar isso, porque eu entendo até essas pessoas. Eu sempre tenho mania de entender. Aí as pessoas dizem que a autista não tem empatia. Olha isso, gente. Observem, observem. Atenção nesse momento. Pã, 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 pã. Eu não concordo com isso, sabia? Eu não sei por que falam isso. Não, o pessoal confunde o negócio da teoria da mente com a falta de empatia. A gente tem muita empatia. A minha mãe costumava dizer não, ela conta, né, que quando eu era pequena, ela não gostava de sair comigo na rua, se eu enxergasse um mendigo, eu começava a chorar na rua. Pois Porque eu não é. conseguia entender aquilo, sabe? Realmente, eu tinha pavor, assim, eu ficava muito chocada, sabe? Não conseguia entender isso. E o que eu estava dizendo, para mim me perder rapidinho, né? Não, mas ó, o que eu estava dizendo era o seguinte: eu entendo essas pessoas que às vezes têm essa recusa de acreditar, assim, sabe? Porque tem muita gente oportunista e tem muita pseudociência, tem muito oportunismo, sabe? Tem muito tem muita gente ganhando dinheiro em cima da crença alheia, sabe? Tem um monte de coisa, sabe? Tem muito misticismo, sabe? Tem muita gente ganhando dinheiro em cima de uma pessoa vendendo uma pedrinha mágica que vai alcançar os seus objetivos. Tem muita coisa assim. Mas então por isso que eu me tornei uma pessoa muito mais cética por causa disso. E tu também, se tu pegou e também, tu sabe que eu sei que tu era uma pessoa bem cética, que tu foi Com atrás para. certeza, com certeza. Então, às vezes eu entendo, assim, as pessoas, elas, é uma defesa porque tem muita gente mal intencionada. E mesmo nesse meio, porque as pessoas veem, tá começando a ficar popular, estão sabendo que os óleos essenciais funcionam. Aí, quem te garante que alguém não vai pegar lá uma coisa qualquer e dizer que é óleo essencial e vai vender? Entendeu? Aí a pessoa compra uma coisa que pensa que é óleo essencial e não é. Ou Não é. e aí pensa, nem funcionou. Como é que a gente vai estar protegido disso? Entendeu? A pessoa que não conhece, como é que ela vai saber, entendeu? Aí é que Gente, tá. olha, e não dá para saber, não dá para confiar no nosso nariz, viu? As adulterações são sofisticadíssimas. Eu vou te falar, eu fico pensando, uma pessoa que faz isso, quando ela deita a cabeça no travesseiro, se ela dorme. Porque são contratados perfumistas para fazerem adulterações perfeitas. E você jura que você está inalando um óleo de lavanda. E ali tem pelo menos 15% da lavanda e o resto são componentes químicos que são colocados para baratear e que você vai jogar dentro da sua célula, porque em 22 minutos, em 2 minutos está na circulação sanguínea, né? Mas em 22 está dentro da sua célula, porque o óleo essencial ele tem moléculas muito pequenininhas e eles, como eles são biocompatíveis com o nosso organismo, né? Porque são substâncias naturais, Gwen, eles penetram na célula, penetram facilmente. Um medicamento, né, um componente químico artificial, ele precisa de energia para penetrar na célula. Ele não penetra tão fácil. Mas o óleo essencial, ele penetra. E já pensou? Quando ele penetra, ele carrega com ele o que está na molécula, né? E aí você vai colocar componentes químicos dentro da sua célula. E aí tem de tudo que você pode imaginar.
de tudo. É muito triste. E não vai fazer o efeito. Aí a pessoa fala, nossa, isso é crendice. Nossa, óleo essencial não adianta. Sabe o que acontece muito, muito mesmo? Por exemplo, eu vou dar o exemplo do de melaleuca, tá? Melaleuca é um óleo conhecido, ele chama tea tree também. Ele é um óleo conhecido porque ele é muito usado para fungo de unha, os podólogos indicam muito, qualquer fungo, frieira, mofo de armário, ele vai muito nessa parte. Por que Uhum. que ele é bom para isso? Porque a árvore da melaleuca, ela é originária de terrenos bem úmidos da Austrália, tá? Então a árvore, lembra que eu falei que a bolsinha é toda a defesa da planta? É a farmácia dela, é o SUS dela, ela só tem aquilo ali, ela não pode sair correndo para buscar ajuda. A planta está fincada no chão, ela precisa ter com ela tudo que ela precisa para viver, né? Então, qual é a maior necessidade da melaleuca que está lá na Austrália? É se defender de coisas úmidas, do fungo, né? De terrenos úmidos onde ela vai ter fungo. Se eu pego um óleo essencial extraído daquela melaleuca de lá, ele vai estar rico em componentes que vão combater o fungo da minha unha. Se eu pego, compro um terreno aqui em Santo Amaro, tá? Aqui perto da minha casa. Bem, um terreno plano, aqui é bem quente, é seco, planto melaleuca, um terreno seco, seco. Tudo bem, vai nascer a melaleuca, mas ela vai ter dentro da bolsinha dela de primeiros socorros, ela não vai ter uma substância que combata fungo. Para quê? Não vai Ela ser não a mesma precisa. melaleuca. Ela vai ter outros componentes. Então, eu vou pegar o óleo essencial extraído dessa planta e vou pingar na unha, não vai resolver. Então, isso também é importante, que o óleo seja extraído no habitat de origem dele, no horário. O frankincense, que é um óleo maravilhoso, o óleo de olíbano, ele tem que ser colhido meio-dia. Tem Nossa, tem épocas, que confiar. sabe? Isso tudo eu fui estudando e vendo, e aí eu fui tomando cuidado de que óleo consumir. Então, tomem muito cuidado, gente. Muito. Não dá para confiar no nosso nariz, infelizmente. Sabe? Tem que ver os testes mesmo. Todos os testes que foram feitos. Eu falei muito nisso também porque também tem muitas pessoas que confundem, né? Porque o óleo essencial, o efeito de tu não é como um perfume, entendeu? Não é o cheiro que te faz o efeito. Claro que tu sentir um aroma bom, ele vai ter um efeito bom psicológico para ti e tudo, vai te trazer memórias e aquele outro. Mas nós estamos falando de outro tipo de coisa, é uma coisa a nível celular, é uma coisa bem mais complexa do que simplesmente isso, sabe? Então é importante falar também essa diferença, né? Que não é uma coisa. Agora eu me lembrei, falando disso, eu me lembrei de uma coisa. Uma vez eu fiz um curso de medicina natural oriental. Isso há muitos anos atrás, mais de 10 anos atrás, 13, 20. Bom, não vem ao caso. E eu era uma pessoa que não tinha histórico com aroma, sabe? Sabe aquela pessoa que não usa nem perfume? Eu não gostava de cheiro muito, assim, sabe? Eu não tinha uma ambientação com cheiro. Primeiro porque eu sou uma pessoa bem alérgica, sabe? Eu sou super alérgica, assim. E aí eu descobri, eles comentaram em um momento assim, vocês já perceberam que de vez em quando vocês têm um cheiro que vocês gostam bastante e vocês querem sentir, vocês sentem prazer daquele cheiro e daqui um pouco vocês simplesmente enjoam daquele cheiro. Parece que não quer mais aquele cheiro, e aí um outro cheiro, uma natureza bem diferente, começa a atrair, né? Isso é o corpo dizendo que tu tá precisando de uma outra coisa, né? Que na verdade tu tá precisando de um outro. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, sabe? Tipo, o corpo disse, chega disso, ele não precisa mais disso, e até eles estavam falando sobre. Qual é que era um aroma que tinha a ver com segurança e tal, e tudo, né? E parece que o corpo avisava, sabe? Que tu já não sentia mais bem com aquele aroma, e o corpo te avisava que já não estava mais precisando. Existe isso também nos óleos essenciais, assim, de tu sentir que teu corpo já não está mais precisando daquilo? Existe? Existe sim, existe inclusive óleos essenciais que quando a gente sente, a gente tem, olha, dá um pavor, tem gente até que passa mal. E aí você tem que tirar aquele óleo, por quê? Porque
Lembra que eu te falei que entra no bulbo olfativo? Uma parte entra e vai para o sistema límbico. Outra entra pela garganta, vai para os pulmões e há uma troca e entra na corrente sanguínea. Então, você sempre se trata como um todo. Mas ao chegar aqui, o nosso corpo é perfeito. Se ele vai tocar uma memória, alguma coisa que não é legal, que você até botou lá no fundinho e esqueceu, na hora você rejeita por defesa. E aí entra a aromaterapia. Porque aí o que você vai fazer? Não é que você vai abandonar aquele cheiro, você vai começar a trabalhar outros que te fortaleçam e você vai, de vez em quando, abrir e em doses pequenininhas e tentando ver aquele cheiro. Até que você lembra. Pode ser através de um sonho, você lembra alguma coisa que te liga aquele cheiro. Muitas vezes, Gwen, é uma coisa simples da infância, que naquele momento da infância foi muito ruim para você. E o que ficou? A sensação ruim. E você guardou lá desde pequena. No momento em que você lembra e você fala assim, foi isso? Nossa, tranquilo, incrível. Você passa a gostar do cheiro. Que Você coisa joga legal. fora. Que coisa mais legal. Isso assim, não aconteceu com uma, com duas, não. Com várias pessoas. E a pessoa, às vezes, tira um peso do coração que carregou a vida toda. Isso faz total sentido se a gente para pensar da maneira como se desenvolve as questões dentro da psicologia, sabe? De tu associar e trazer junto, porque tem no cérebro do autista tem muito isso de misturar, né? Às vezes as reações de uma região com a outra, elas ficarem juntas, né? Até a gente Uhum. tem esse problema assim de que nem eu às vezes eu vejo as cores nos sons, né? Então isso é uma verdade, é como se fosse um curto-circuito ali, sabe? Que as coisas vão junto. E a gente tem essa associação assim, sabe? De repente um sabor associar a uma determinada coisa, um determinado sentimento, um cheiro, né? E isso aí pode resgatar e curar e nossa, isso é muito legal. Isso eu acho fascinante. Gwen, e olha só, falando do autismo, né? A gente pode fazer isso em qualquer momento, mas a gente trabalha muito o autista. Duas coisas. Primeiro, esse curto-circuito a gente trabalha muito com o óleo mirra. O óleo mirra é como se fossem várias estações de rádio ao mesmo tempo. O mirra consegue fazer você escutar uma estação de cada vez, e aí você consegue sentar, focar, prestar atenção, dá um alívio enorme o óleo mirra, tá? E a outra coisa é que a gente consegue também, através do cheiro, não de uma lembrança, você vai criar uma memória de um cheiro. Por exemplo, tá? Vou pegar uma criança pequena. Ela não gosta de ir para o banho, né? Uma criança autista, né? Naquele momento não é legal. Para ir para o banho todo dia é uma guerra, é uma guerra. Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar um momento lúdico, de brincadeira, e você vai introduzir um óleo. Então, naquele momento, você introduziu um óleo. No outro dia, naquele momento lúdico de brincadeira, o mesmo óleo. Então, você está ancorando, né? A momento feliz com aquele óleo. Quando você quer levar a criança para o banho e ela não quer ir, imediatamente você coloca aquele óleo, ela associa aquela coisa boa e aí o banho passa a se tornar um momento bom, entendeu? Isso é muito utilizado, é incrível como a gente também consegue trabalhar isso. E isso a gente faz com a gente também, viu? A gente trabalha esses sentimentos, por exemplo, eu tenho tendência às vezes a ficar triste, a não ficar muito bem, é o meu temperamento. Então eu já tenho algum óleo que eu fiz isso, e aí eu inalo ele, na hora aquilo dissipa, porque eu penso naquela sensação, naquela memória, meu corpo produz já produz endorfina, o corpo responde, o físico Desculpa a minha, responde. desculpa a minha insistência, mas eu quero trabalhar em cima da dúvida que pode haver em alguém, né? E qual a diferença mesmo de fazer isso com óleo ou fazer com um perfume qualquer? Ah, o perfume, aquela molécula que você está inalando no perfume, ela não tem efeito terapêutico.
Ela só é um perfume, mas ela não vai agir no seu cérebro, ela não vai entrar na sua célula. Pelo contrário, ela vai te intoxicar, talvez até criar uma alergia. Por isso que muita gente tem alergia a cheiro. Ela cria alergia, mas ela Ela não pode vai trazer, afetar o seu sistema límbico. ela pode ser, opa, deu uma falhadinha. Ela pode te trazer uma lembrança, uma lembrança associativa, mas ela não te traz o trabalho biológico, é Não, isso? não, ela Entendi. não apega o corpo físico, o óleo essencial, não. Ele traz a lembrança e ele consegue trabalhar o físico. Você consegue Entendi. produzir enzimas, produzir proteínas. A Lu disse, mas Ana, como saber se o óleo vai ser bom para mim, já que não pode, né? Já que pode não surtir efeito? Como assim? Não Ah, entendi. então, normalmente, Lu, a gente faz assim. Quando a gente faz a consultoria, já bota, a gente faz um protocolo de alguns óleos que a gente acha que vão ser bons. Mas tudo é um período de adaptação, né? Porque cada corpo está num momento, né? Tem um metabolismo, tem alguma carga tóxica, tem uns que estão mais, outros menos. E aí a gente faz consultorias permanentes, tá? Não é uma vez só. A gente geralmente faz um acompanhamento, se a pessoa quer, né? Lógico, permanente com aquela pessoa. E aí a gente vai ajustando. A gente ajusta a dose, ajusta a frequência, até troca por um outro, depois volta para aquele, tá? Então, o trabalho é feito assim, passo a passo. Ah, como um médico mesmo, assim, né? Um acompanhamento até chegar. Não é uma ciência fechada, né? Porque cada corpo, né, tá numa situação. A Karina disse, meu filho usou o brief, eu não sou péssima para dizer esse nome de brief, é isso? Brief, Brief, é isso mesmo, tá certinho. difusor de origami. Adorei ele para sinusite e o peppermint. Olha só, Nossa, é uma vou beleza. obrigada. Gente, eu até botei hoje no story, né? Eu fiz uma arte essa semana, tá? Uhum. Foi segunda-feira à noite, eu acho que foi segunda à noite, estava uma noite legal aqui, estava gostoso. E eu quis dormir de janela aberta, porque às vezes eu gosto de ficar vendo o céu, né? E eu apaguei com a janela aberta. E aí no dia seguinte acordei como? Vocês estão vendo minha voz fanhosa, né? Acordei com rinite, porque eu tenho facilidade para rinite. Nossa, peguei o brief, o eucalipto, sabe? Inalei, fiz as minhas cápsulas, porque a gente também até deixei aqui para mostrar para vocês, ó. A gente também monta as cápsulas, tá? Para o que a gente precisa. No dia seguinte, eu tava outra. Ainda tô um pouco fanhosa, mas, gente, é uma recuperação muito rápida. Eu não tô sentindo nada, nem dor de cabeça mais, nem pressão no rosto. Já não tenho nada, nenhuma secreção. Uma belezinha. Então, ajuda muito. E o Breathe é ótimo. Adorei a da parte digestiva. Zengest, Zengest, maravilha. Esse eu não maravilha. conheço. Zengest. Não. Ó Não. quem chegou aí, Isadora, ó. Olha só. Isadora Rocha, lá do Acre. E aí, Isa? Ó. Boa noite. Depois vamos sim. Se não, se um não gosta, 10 gostam. Ah, mas é mesmo, não é? A gente não tem que focar naquele um que não gosta, né? A gente foca nos 10 que gostam. Exatamente. Exatamente. Eu tô vendo aqui, eu tô vendo que eu não consigo acompanhar ao mesmo tempo os comentários, gente. A pessoa aqui, sabe, tipo, enfim, vocês já sabem, né? Então, Mas não tem problema não, gente. A gente faz assim, combina assim, Gwen. Vocês podem mandar depois pergunta para mim, manda comentário e eu respondo. Maior prazer. é que é Eu legal também não porque às consigo, vezes a não. pessoa pode ser a dúvida de outras, né? Aqui alguém Claro. perguntou sobre herpes labial. Ah, E herpes alguém, labial? Tem sim. Eu tenho uma formulinha que eu faço assim, que eu posso passar, que é ótima. E também, independente disso, a gente tem o óleo de melaleuca, que é o tea tree, que eu falei que é bom para fungo, bactérias. Então, ele é bom para herpes, para afta, para acne.
Dor de ouvido, a minha filha Diana tem muita dor de ouvido. A gente não pode pingar óleo dentro do ouvido não, tá, gente? Nem dentro do ouvido, nem dentro do nariz, nem dentro do olho, tá? Não Não pinga. Ela pode. deu uma falhadinha, gente. Ela disse que não pode pingar dentro do ouvido, do nariz e nem dentro do olho, viu? É que deu uma falhadinha, então é bom marcar bem isso. Isso mesmo. Aí o que que eu faço? Quando ela sente dor de ouvido, eu pego uma buchinha de algodão, uma bolinha de algodão, eu pingo o melaleuca ali e coloco aqui, ó, no ouvido. E passo um pouquinho ao redor com óleo vegetal carreador. Isso é outra coisa que é importante saber. A gente sempre que vai diluir um óleo, tem que ser no óleo vegetal. Pode ser de coco, pode ser de abacate, jojoba, nunca mineral. Porque o mineral, ele tampa. E o vegetal, ele penetra na pele. Aí eu passo aqui, ó. No dia seguinte, ela amanhece ótima. Então, Tá, então é melhor dizer assim que o óleo, aquele óleo de cozinha é melhor do que tu usar um óleo Johnson, por exemplo. É isso? Johnson jamais, jamais. Não é nem que não tô nem reclamando do óleo Johnson, não, coitado do óleo Johnson, mas ele é um óleo mineral. O óleo Uhum, mineral, ele é usado, por exemplo, sabe pessoas que ficam acamadas, muito deitadas? Elas começam a ter aquelas escaras na pele, né? A desidrata. Então, o que que a gente faz? A gente trata com óleo vegetal e óleo essencial ali, faz o tratamento e depois coloca por cima um óleo mineral. O óleo mineral, ele como se fosse uma tampa, sabe? Ele uhum, para a pele não perder a hidratação. Então, se uhum. você põe um óleo essencial com mineral, ele não entra na sua pele, ele fica ali e não trata. Você precisa que o óleo essencial penetre nas camadas todas, na epiderme, vai entrando nas camadas mais profundas, atinja músculo, corrente sanguínea, entendeu? Só que a gente só usa esse óleo em casos bem específicos, que não é toda vez que a gente usa o óleo carreador, né? Só quando tem alguns casos específicos, né? A gente usa, a gente até usa bastante, viu, Gwen? Mas É, tem que saber em que usar, tá? Em que situação usar. mas em geral não é só a gotinha, assim? Como é que funciona? Normalmente, Não, normalmente a gente, ó, esse aqui, por exemplo, tá com óleo vegetal, ó, a gente usa bastante. Usa é. para poder passar, sabe por quê? Quando você passa, por exemplo, esse aqui que eu passo na sola do pé. O óleo essencial, ele é volátil, viu, gente? Ele não é oleoso, não. Segredo para vocês. Não deixe nunca seu vidro aberto, que ele evapora mesmo, tá? Então, se eu passo na pele, vai atuar um pouquinho ali, vai agir, mas ele vai evaporar. Se eu misturo no óleo vegetal, ele não perde as propriedades, não perde a potência e ele fica mais tempo na pele e penetra em camadas mais profundas. Então, ele vai atuando até 8 horas. É ótimo. E tu pode usar um óleo essencial, aquele que te faz bem, que tu descobriu que aquele ali que te faz bem, que te equilibra, aquela misturinha que tu descobriu, tá? É a tua misturinha. E aí tu pode colocar assim, por exemplo, um colarzinho com uma pedrinha ali, ou com um difusorzinho, ou aquela pulseirinha que tu me mostrou, sabe? Que eu achei bem legal. Ou usar ele como perfume pessoal. Existe como fazer isso, assim, como um perfume pessoal? Ou será que seria meio... Pode. Pode sim, o difusor pessoal, gente, é 10. Você pinga no difusor pessoal e você fica o dia inteiro, pelo menos umas 8 horas com aquele aroma, sabe? Às vezes você até acha que não está sentindo mais, mas é defesa do organismo. Daí a pouco você volta a sentir. O difusor pessoal é muito bom, a pulseira também, porque você faz assim, inala ele e ele vai te fazer bem. E o perfume é uma delícia. Eu mesma fiz, ó, até trouxe aqui para vocês verem. Eu fiz esse para mim, porque eu amo o Motivate. O Motivate é um blend que dá coragem, alegria, motivação. Então eu uso ele pela manhã, às vezes à tarde, ó, eu passo aqui, ó. É muito, ele é uma delícia. E aí eu coloco ele em óleo vegetal. Você faz o seu próprio perfume. É muito Olha, gostoso. meu óleo favorito é o Líbano, maravilha de live. A Ana fala com muita segurança. Eu disse que ela era fera, eu falei para vocês, viu? Acho que eu trago qualquer pessoa aqui, mas bem capaz. Tá pensando? Ó,
Saludos, amigas lindas, colegas del arte, muchos éxitos y bendiciones. Saludos desde Machu Picchu, Cusco, Perú. Avelino, hola Avelino, seja bem-vindo. Ah, ó. Gente, tanta gente entrando. Ó, Tem um beijo para todo mundo aí que está entrando, viu? metabolização dos óleos do nosso organismo é um estudo fantástico. Tripim 34, vocês me sacam. Ah, eu já sei quem é, o Cristiano. Ô, Você Cris. fala isso. Vai cair a live. Não Dodeu vai cair. Gavô também. Gente, não vai cair a live, não. Olha, eu vou contar para vocês. A gente vai tá se direcionando para a conclusão da live, tá? Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Eu não vou fazer isso com vocês porque é sacanagem, tá? Mas a live de terça-feira foi 2 horas e 30 minutos. Tu acredita nisso, Luísa? Eu acredito, Luana, sabe? Porque quando a gente começa a falar de óleo também, se Oi, deixar, Carol! o papo vai. Ai, é aniversário do Cristiano hoje. Não tô Oh, acreditando. parabéns! Parabéns, meu amor! Parabéns! Que bom! Muita saúde para você e alegrias, viu? A Mas Sanai. olha, se a gente começa a bater papo, Ai, mas o tem, papo tem dúvidas ainda. Eu vou ver se eu consigo sanar as últimas duvidazinhas perfeito. aqui. Vamos lá, Aí vamos lá. depois, quem tiver dúvida ainda, vocês mandam um direct ali para Ana Luísa, Manda. se que ela Isso, vai. Eu pode tenho, mandar direct para mim, gente. Pode mandar. Manda lá que a tá? gente vai respondendo, tá? O que eu Para a puder ajudar, eu vou imunidade, ajudar. tem algum básico? Oi? Para a imunidade, tem algum óleo básico? Tem. Tem o On Guard. É outra combinação também. A gente pode usar ele no chão de casa. Eu ensino a fazer um lá no Instagram com uma garrafa PET, gente. É maravilhoso. Coloca 2 dedos de vinagre branco, 20 gotas de On Guard, completa com água e faz um furinho. Passa no chão da casa todo dia. Também você pode tomar aqui, ó. Eu botei mel, amornei a água, botei 2 gotinhas de On Guard. Você toma. Pode fazer um rolon para passar no pé. O On Guard é espetacular. Espetacular. Tem outros também, viu? Uhum. Aqui a Maria Abadia disse: Ah, estou Maria Badia. fazendo que está fazendo um chá agora para. Estou fazendo um chá agora para minha filha que tem intolerância à lactose e hoje tomou leite no café, ficou mal. Olha, outra pessoa. Oh, E a Maria Maria, já vai tomar uma gotinha do Zendocrine. Também é bom, não é, Ana? bom, muito bom. Pode tomar. Ótimo. Dor Ótimo, abdominal. Maria Badia. Maria Badia é uma fofa também. Amo. A Lud Bela disse que a live está excelente. A Má Fernanda também. No café fica muito bom. A Paty Santana disse. Agora, eu queria ter também. Ok. Eu queria. Gente, alguém está pedindo para participar ao vivo também, mas parece que para mim não está liberado ainda 4 pessoas junto, viu? Não é todos os Instagrams. Pode Todos os fazer Instagrams. 4? Que Tem alguns legal! Instagrams que já está liberando. Uhum. Esses dias eu vi que o Instagram estava fazendo, sabe? Alguns Instagrams já estão conseguindo. Eles disseram que ia liberar em março agora e já estão começando a liberar. Estão fazendo testes já. Isso vai ser bem legal para fazer umas mesas redondas, umas mesas quadradas, né? Nossa, vai ser ótimo. Ninguém segura a gente. Nossa, e vai aumentar o alcance também. Tem umas modificações. É uma estratégia também, porque o Instagram está perdendo um pouco de espaço, né? Então, eles estão fazendo isso, né? Então, Ana Luísa, para a gente ir concluindo, eu acho que a gente não pode deixar, então, de fazer umas últimas, dar umas últimas ideias, assim, em relação aos óleos que poderiam ajudar contra a depressão, para aumentar a alegria, a autoconfiança, se tem aqueles óleos assim que poderiam assim levantar o astral nesse momento, sabe? Aquele que Uhum, a gente precisa de uma energia extra agora, né? Todo mundo está precisa. precisando de uma energia extra, né? Mesmo quem está cheio de energia, precisa de energia para poder contagiar quem está com uma energia um pouquinho baixa. Tem um óleo que pode ajudar a gente nisso? Eu sei Tem sim. Olha, um óleo que é um coringa para isso é o tangerina. que tangerina é o óleo da vez, né? É o óleo da alegria, gente. O tangerina
ele é o mais potente para isso, para trazer alegria, criatividade, sabe? Ele é o óleo do sol que eu falo, ele traz sol na vida da gente. E a gente pode fazer aquele exercício que eu falei, de todo dia inalar e pensar uma coisa boa, inalar, pensar uma coisa boa, que você vai educando o seu cérebro, vai educando o seu corpo e vai recebendo uma resposta física com isso. O Origo. Motivate também é muito legal, viu? Eu coloquei até ele nesse vidrinho assim, ó, porque ele me lembra isso. Me lembra a alegria, essa cor aqui me lembrou ele. E o Motivate também ajuda muito. Muito bom. Gente, olha só, é para pegar essa live e a gente vai deixar gravada, tá? Vai ficar gravada. Eu vou deixar, eu não costumo deixar no Instagram a live. Geralmente eu deixo só um dia e já passa pro YouTube. Mas essa, excepcionalmente pela importância do conteúdo, das informações preciosas que tem, eu vou deixar aqui no IGTV e também vou mandar lá pro YouTube. E também, se a Maria Luísa quiser, ela quiser também colocar nas redes sociais dela também, eu vou passar para ela disponibilizar, porque é importante que isso chegue a maior número de pessoas possível, né? Porque eu acho que informação, gente, informação, isso é informação preciosa, né? Ó, vou te procurar, Ana. Minha mãe está tomando remédios e remédios, mas não tem fome, sabe? Ó. Ah, nossa, não, vamos conversar sim, vamos conversar, vamos ajudar. Óleo repelente, dica. Ah, óleo repelente? Tá, a gente tem também um blend que chama Terra Shield. Ele é ótimo, é ótimo. E o bom é que não tem aquele cheiro ruim de repelente, porque ele tem um pouquinho de baunilha. É uma delícia. E aí a gente usa no difusor, usa com um pouquinho de óleo vegetal no corpo, pode fazer um spray. Ih, é uma beleza. Parece que dá para ser usado em criança, né? Shield. Pode, pode. Artesen, cheguei tarde, vou assistir depois do início, gratidão. Pois então, aí vocês vão poder pegar e olhar direitinho, com calma, anotar tudo, ver as dúvidas de vocês, porque tem bastante informação aqui. Eu mesma vou olhar de novo e vou anotar e vou querer, porque eu quero conversar também mais tranquilamente com a Ana Luísa também, porque todo mundo tem as suas questões, né? E todo mundo pode melhorar a sua vida com essas coisas maravilhosas que a gente ouviu aqui hoje. Eu quero agradecer demais, Ana Luísa, por tu dispor esse teu tempo para vir aqui trazer tanta informação tão importante para a gente. Muito obrigada. Obrigada por aceitar o convite. Obrigada por trazer tanto conhecimento, pela tua simpatia, por toda essa tua predisposição de ajudar, viu? Eu estou muito feliz com isso. Acho que a gente fez um pouquinho a nossa parte aqui hoje, né? Eu que agradeço, Gwen, você ter me dado a oportunidade de falar um pouco, porque quanto mais a gente fala, mais pessoas a gente consegue passar, né, esse conhecimento, ajudar, pessoas que nunca ouviram falar e estão desesperadas, né, estão buscando uma solução. Então, quanto mais a gente puder falar, né, tiver espaço para falar, eu que agradeço você ter me disponibilizado esse espaço, estar aqui com você, né, para a gente poder trocar esse conhecimento. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo também que mandou coraçãozinho. Recebi cada energia, gente, cada coraçãozinho, viu? Muito, muito, muito obrigada. E quem quiser, me manda no direct, pergunta, fala. Eu adoro falar sobre isso e não vou parar, não, viu? Aquela pessoa que falou não vai, porque como alguém falou aqui, 10 falam que sim. Então eu vou continuar. Isso aí mesmo. A gente tem que, como eu costumo dizer, a gente não tem que perder tempo chutando a sombra, a gente tem que acender a luz. Exatamente, Por aí. exatamente. Você é fantástica, muito querida, adorei. Mandaram um monte de beijos, um monte de energia boa. Eu tô vendo, eu só tô vendo coraçãozinho subir Não, mas aqui. de amor recebido aqui, ó. Esse público é a coisa mais querida, sabe? Só tem amigos aqui, só tem gente, assim, coisa mais amor. E é isso que vocês têm que fazer, gente. Agora, considerações finais mesmo, tá? Eu juro. Gente, cerquem-se de pessoas positivas, de gente do bem, de gente que sorria, que gente que consiga ver o lado cheio do copo. Façam isso, gente, porque tem coisa muito boa acontecendo, tem alternativas muito boas. Houve um tempo que a gente não sabia o que estava acontecendo do outro lado do mundo. Então, podia estar caindo o mundo do outro lado do mundo, que a gente estava bem aqui, vivendo aqui.
e de repente as coisas que estão lá do outro lado do mundo nem vão chegar aqui e a gente está sofrendo por antecedência. Então, vamos viver o momento presente e desfrutar aquilo que a gente tem agora. Hoje a gente está vivo, respirando, estamos aqui juntos, estamos assistindo uma live, e isso já é um milagre, já é uma bênção maravilhosa, entende? Não vamos sofrer por causa de passado, não vamos sofrer por causa de futuro. A gente vê um monte de notícia ruim, a gente se enche desse monte de bobagens, entende? Que talvez nem cheguem nunca a nos atingir. Tá, eu sei, a gente tem que ter empatia, a gente tem que ter empatia pelo sofrimento do outro. Só que tu tem que ver o que tu pode realmente modificar nisso. Será que isso não está só te afetando e evitando que tu faça a tua parte no mundo? Te enfraquecendo e te tornando que tu não consiga fazer o que tu veio para fazer no mundo e tu só está te enfraquecendo? Qual é a utilidade real de tu estar informado sobre isso? Pensa sobre isso. Exatamente. Gwen, você falou muito certo. Querida. Viver o momento, viver o presente, focar em coisas boas é um exercício, viu, gente? A gente às vezes foca mais no negativo, mas a gente pode se exercitar para passar a focar no bem, nas coisas boas. Vocês vão ver como a casa fica melhor, como a casa fica mais leve. Não liga em noticiário triste, sabe? Diminui um pouco. Ninguém ser alienado. Eu tô consciente que não é isso. Não é ser alienado. Mas não vamos se alimentar de coisas desnecessárias. Não vamos se alimentar mais do mesmo e entrar na noia coletiva. Não é. Não, gente. Não. Apesar de tudo e de todos, cada dia que passa, eu olho para essa janela e vejo cada nascer do sol tão incrível. As flores não estão nem aí, desabrocham maravilhosas, lindas, cheias de óleos essenciais pra gente. Entendeu? É esse que é o negócio. Não interessa o tamanho da tempestade, lá estão elas desabrochando. Uau, linda, maravilhosa. E é assim que a gente tem que ser, né? Não é por aí? Exatamente, Gwen. Falou tudo. Adoro te ver falar, sabia? Adoro. Sabe por quê? Você fala com o coração. A gente sente isso. Mas não é mérito nenhum. Jeito. Não é mérito nenhum, eu não sei fazer de outro jeito, eu só sei fazer assim. Então, que coisa melhor que isso, menina? Isso é uma benção. Uma benção. Como eu costumo dizer pro meu marido, não sei, nasci assim. Então tá, gente, um beijo muito enorme para cada um de vocês. Deus abençoe muito. Obrigada por tudo. Obrigada, Ana Luísa. Beijão. Até a próxima. Minha linda. Beijo, meus lindos. Beijo. Ó, a Maia tá aqui, ó. Vem cá, Maia. Olha, Maia! Ó. Beijo, gente. Que coisa linda.